Gênesis. Bereshit. Capítulo 45. Em vista disso, Yusfi não conseguiu mais se conter diante de todos os seus servos. Assim, ele gritou: Mandem todos sair. Ninguém mais estava com Yusfi quando ele se deu a conhecer a seus irmãos. E ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a casa de Faraó ouviu. Finalmente, Yusfi disse a seus irmãos: Eu sou Yusfi. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos não conseguiram lhe responder nada, pois ficaram pasmados por causa dele. Então Yusfi disse a seus irmãos: Aproximem-se, por favor. Eu sou Yusfi, seu irmão, que vocês venderam aos egípcios. Mas, agora, não fiquem aflitos nem censurem uns aos outros por me terem vendido aos egípcios, porque o Criador me enviou na frente de vocês para preservar vidas. Este é o 2º ano de fome no país, e ainda teremos 5 anos em que não haverá nem lavoura nem colheita. Mas o Criador me enviou na frente de vocês, a fim de preservar-lhes um restante na terra e para mantê-los vivos por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas foi o verdadeiro Criador, a fim de me designar como principal conselheiro de Faraó, governador de toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: Assim disse o seu filho Yusfi. O Criador me designou como governador de todo o Egito. Venha a mim. Não demore. O amo morará na terra de Gósen, onde estará perto de mim, o amo, seus filhos, seus netos, suas ovelhas, seus bois e tudo que o amo tem. Ali eu o suprirei de alimento, pois ainda haverá 5 anos de fome. Se não, o amo, a sua casa e tudo que o amo tem cairão na pobreza. Vocês e o meu irmão Beniamim podem ver agora, com seus próprios olhos, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Assim, contem a meu pai toda a honra que tenho no Egito e tudo o que viram. Agora, vão depressa e tragam meu pai para cá. Então ele abraçou Beniamim, seu irmão, e começou a chorar, e Beniamim chorou abraçado a ele. Ele beijou todos os seus irmãos e chorou abraçado a eles. Depois disso seus irmãos falaram com ele. A seguinte notícia chegou à casa de Faraó. Chegaram os irmãos de Yusfi. Isso agradou a Faraó e aos seus servos. Assim, Faraó disse a Yusfi: Diga aos seus, façam o seguinte: carreguem os seus animais, vão à terra de Canaã e tragam seu pai e os de suas casas para cá. A mim, eu lhes darei as coisas boas da terra do Egito, e vocês comerão da parte mais rica da terra. Você deve dizer-lhes também: façam o seguinte: peguem carroças da terra do Egito para as suas crianças e para as suas esposas, tragam seu pai numa delas e venham para cá. Não se preocupem com os seus pertences, pois o melhor de toda a terra do Egito é de vocês. Os filhos de Israel fizeram isso, e os filhos deu carroças segundo as ordens de Faraó e lhes deu provisões para a viagem. A cada um deles ele deu uma muda de roupa, mas a Beniamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. E a seu pai enviou o seguinte: 10 jumentos carregados das coisas boas do Egito e 10 jumentas carregadas de cereais, de pão e de outros alimentos para a viagem de seu pai. Assim, ele despediu seus irmãos, e ao partirem, ele lhes disse: Não se irritem uns com os outros no caminho. Eles subiram do Egito e chegaram à terra de Canaã, a Jaacovi, seu pai. Informaram-no então: Yusfi ainda está vivo, e ele é o governante de toda a terra do Egito. Mas o coração de Jaacovi ficou entorpecido, pois ele não acreditou neles. Quando contaram a ele todas as palavras que Yusfi havia lhes falado, e quando ele viu as carroças que Yusfi havia enviado para transportá-lo, o espírito de Jaacovi, seu pai, começou a se reanimar. Então Israel exclamou: Basta, meu filho Yusfi ainda está vivo. Preciso ir vê-lo antes de eu morrer. Gênesis. Bereshit. Capítulo 46. Assim, Israel partiu com tudo que era seu. Quando chegou a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Criador de seu pai, Iausa. O Criador falou então a Israel numa visão noturna, e disse: Jaacovi, Jaacovi. Ele respondeu: Aqui estou. O Criador amado disse: Eu sou o verdadeiro Criador, o Criador de seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito, pois ali farei de você uma grande nação.
Eu mesmo descerei com você ao Egito e eu mesmo também o trarei de volta de lá, e Yusfi é quem porá a mão sobre os seus olhos. Depois disso, Jaacovi partiu de Berseba, e os filhos de Israel transportaram Jaacovi, seu pai, e também as crianças e as esposas deles nas carroças que Faraó havia enviado para transportá-los. Levaram consigo seus rebanhos e seus bens, que tinham acumulado na terra de Canaã. E assim Jaacovi entrou no Egito com toda a sua descendência. Ele levou consigo ao Egito seus filhos e seus netos, suas filhas e suas netas, toda a sua descendência. Estes são os nomes dos filhos de Israel, isto é, os filhos de Jaacovi, que foram para o Egito. O primogênito de Jaacovi foi Ruben. Os filhos de Ruben foram Anoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Chama foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zuar e Shaul, filho de uma cananeia. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Alda foram Onã, Selá, Pérez e Zerá. No entanto, e Onã morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. Os filhos de Sacar foram Tola, Puva, Iobe e Sinrom. Os filhos de Zebulão foram Serede, Elon e Jaleel. Esses foram os filhos de Leia, que ela deu a Jaacovi em Padã-Arã, além de sua filha Diná. Ao todo, seus filhos e suas filhas foram 33. Os filhos de Gade foram Zifion, Hag, Suni, Isbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Aser foram Imná, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles era Será. Os filhos de Berias foram Éber e Malquiel. Esses foram os filhos de Zilpa, que Labão deu à sua filha Leia. Ela deu esses filhos a Jaacovi. 16 pessoas ao todo. Os filhos de Rachal, esposa de Jaacovi, foram Yusfi e Beniamim. Na terra do Egito, Yusfi tornou-se pai de Manassés e de Efraim, que lhe foram dados por Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Beniamim foram Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Esses foram os filhos que Rachal deu a Jaacovi. 14 pessoas ao todo. O filho de Dan foi Uzim. Os filhos de Naftali foram Jazeel, Guni, Gezer e Silém. Esses foram os filhos de Bila, que Labão deu à sua filha Rachal. Ela deu esses filhos a Jaacovi. 7 pessoas ao todo. Todos os descendentes de Jaacovi que foram com ele para o Egito, sem contar as esposas dos filhos de Jaacovi, foram 66. E os filhos de Yusfi que nasceram no Egito foram 2. Todas as pessoas da casa de Jaacovi que entraram no Egito foram 70. Jaacovi enviou Ialda na sua frente para dizer a Yusfi que estava indo para Gósen. Quando eles entraram na terra de Gósen, Yusfi mandou preparar seu carro e foi ao encontro de Israel, seu pai, em Gósen. Ao se apresentar a ele, imediatamente o abraçou e chorou por muito tempo. Então Israel disse a Yusfi: Agora estou pronto para morrer. Eu vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Yusfi disse então aos seus irmãos e aos da casa de seu pai: Vou voltar e dizer a Faraó: Meus irmãos e os da casa do meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. Os homens são pastores e criam rebanhos, eles trouxeram suas ovelhas, seus bois e tudo o que têm. Quando o Faraó os chamar e perguntar: Qual é o seu trabalho? Digam: Seus servos criam rebanhos desde a juventude até agora, assim como os nossos antepassados, para que vocês possam morar na terra de Gósen, pois todo pastor de ovelhas é detestável para os egípcios.